primeiro grande tema que a gente vai abordar aqui, e aí brevemente eu quero reforçar, a ideia que não é esgotar nenhum desses temas, é aspectos tributários e sucessórios de investimentos mantidos no exterior por pessoas que são residentes no Brasil. Tá? A gente vai falar um pouquinho das estruturas mais comuns e das consequências tributárias de uma dessas estruturas. O segundo tema que a gente vai tratar aqui é o reverso da moeda, é quando um brasileiro ele deixa de ser residente fiscal no Brasil, se torna residente fiscal em outro país. A primeira estrutura, e a mais comum que brasileiros ou que residentes no Brasil têm no exterior, é simplesmente manter uma conta bancária de investimentos num banco no exterior com aplicações financeiras. A maior parte das vezes até com aplicações financeiras de emissão brasileira. Os custos de manutenção dessa estrutura, eles são relativamente baixos, quer dizer, você paga só as taxas bancárias, de repente alguma taxa para o gerenciamento dessa. Do ponto de vista tributário, no entanto, ela não é eficiente. Porque qualquer rendimento que for creditado dessas aplicações financeiras na conta, eles estão sujeitos à tributação aqui no Brasil, no mês subsequente, pela a sistemática do Carnê-Leão, há alíquotas que vão de 7,5% a 27,5%, pela tabela progressiva. Tá? Então, ainda que você não tenha sacado um tostão da conta, o fato de ter sido creditado algum valor na sua conta de rendimento, um dividendo, por exemplo, de uma ação de portfólio, isso vai gerar uma tributação aqui no Brasil pela alíquota progressiva. Ganho de capital, toda vez que há um resgate de aplicação financeira, ainda que haja uma reaplicação desse dinheiro numa outra aplicação financeira depois, toda vez que há esse resgate, o ganho de capital oriundo desse resgate é tributado aqui no Brasil. E aí, também no mês subsequente. Dessa vez, há alíquotas que variam entre 15% e 22,5%. Aí, nesse ganho de capital, está incluída a variação cambial. Então, o que acontece, o que a gente viu muito quando a gente fez RECT, é que as pessoas, às vezes, tinham perda na moeda original, na liquidação de uma aplicação financeira, e ainda assim tinham que pagar tributo no Brasil pela desvalorização do real. Tá? Então, essa é mais uma ineficiência. Isso não é verdade só para aqueles que eram as aplicações financeiras com o produto de rendimentos auferidos originariamente no exterior. Tá? Tem muita gente que prestou serviços no exterior, ganhou heranças no exterior, enfim. Quando é esse o caso, a variação cambial não está incluída aí no ganho de capital tributável aqui no Brasil. Do ponto de vista sucessório, essa estrutura também não é muito eficiente. Por quê? Porque, normalmente, principalmente agora que as contas estão todas declaradas, os bancos lá fora, na morte do investidor, eles exigem algum tipo de conclusão de inventário para passar, então, o valor da conta para os sucessores, para os herdeiros ou para os legatários, no caso de testamento. Outra estrutura muito comum investir no exterior é o investimento direto através do que a gente chama de PIC, de Personal Investment Companies. É a mesma coisa daquela conta que eu acabei de falar há pouco, só que, em vez da pessoa ter a titularidade da conta diretamente, ela, então, constitui uma sociedade offshore no exterior, e a sociedade offshore é quem vai abrir a conta e vai fazer os investimentos. Do ponto de vista tributário, essa estrutura é um pouco mais eficiente que a primeira. Por quê? Porque, com essa estrutura, você tem diferimento. Se a conta bancária, na verdade, pertence à sociedade, cada vez que há um rendimento de aplicação financeira nessa conta bancária, cada vez que há um resgate de aplicação financeira nessa conta bancária, quem tem o ganho ou quem tem o rendimento é a sociedade. Tá? E a gente ainda não tem regras de CFC
para pessoas físicas no Brasil, o que quer dizer que a pessoa física não vai ser tributada imediatamente quando a sociedade oferir os rendimentos. Quando que ela vai ser tributada? Os dividendos da sociedade no exterior, tá? Aí a tributação também vai ser no mês subsequente por carne e leão. Ela vai ser a alíquota progressiva de 7,5% a 27,5%. Ou quando o investidor resgata a participação societária na PIC. Tá? O resgate de participação societária aí, ele é um pouquinho mais difícil, dependendo da legislação societária do país onde a PIC está constituída. Alguns países, e aí a BVI, que é uma instituição, uma jurisdição amigável para esse tipo de estrutura, Cayman também, permitem que já na constituição da sociedade se emitam ações preferenciais resgatáveis, já com regras de resgate claras. Tá? E aí não é preciso fazer uma assembleia de sócios, enfim, cada vez que tem que se resgatar, ou seja, cada vez que o investidor queira trazer o dinheiro, queira usar o dinheiro. Do ponto de vista sucessório, no entanto, essa estrutura ela não é muito eficiente, porque também os agentes fiduciários, que são quem empresa lá no país onde ela está situada, eles também exigem algum tipo de inventário, seja ele judicial ou extrajudicial, para as ações da empresa para os herdeiros ou sucessores legatários do investidor. Tá? Uma exceção a isso, em alguns países é possível estabelecer uma cláusula no Estatuto Social da Sociedade chamada cláusula de joint tenancy with rights of survivorship. O que é isso? Por essa cláusula, o investidor ele constitui um condomínio indiviso com quem quer que, tá? Pode ser com os filhos, pode ser com um terceiro a quem ele queira legar as ações da sociedade, etc. Das ações da sociedade. Então, se a sociedade emitiu 100 ações, é como se ela tivesse emitido uma única. E todo mundo que o investidor quiser fosse condômino dessa ação juntamente com o investidor. Qual é a vantagem disso? A vantagem disso é que, uma vez morto o investidor, o condomínio continua com relação às outras pessoas, que são condôminas, e a parte do investidor no condomínio ela não é herança, ela não entra no conceito de herança. Tá? Isso, enfim, é um jeito de deixar as ações da sociedade para os sucessores sem a necessidade de um inventário, sem a necessidade de um processo assim. Qual é a desvantagem? Bem, tem duas grandes desvantagens. Primeiro, a gente viu lá atrás que a melhor forma, a forma mais barata de se tirar dinheiro de uma PIC é se fazer um resgate de participação societária. Quando você tem o joint tenancy, não é possível fazer esse resgate. Tá? Porque se todo mundo é dono, uma vez que você resgata, você tem que distribuir para todos os condôminos. A outra desvantagem é a antecipação do imposto estadual sobre doações e heranças, o ITCMD. Tá? Porque se o investidor estrutura, ele tem que doar parte das suas ações ainda em vida para os seus herdeiros ou legatários. Estrutura muito comum que se tem no... Outra estrutura muito comum que se tem com residentes no Brasil e no exterior são as estruturas fiduciárias, que são os trusts, as fundações, fideicomissos, etc. Essa estrutura funciona, ela é um pouquinho mais sofisticada. O investidor ele doa em vida a parte do seu patrimônio que ele quer distribuir de uma determinada forma depois da morte dele, doa para um trustee ou para uma fundação, enfim, que é gerida por um conselho. E esse patrimônio que foi doado para o trustee ou para a fundação, ele é gerido ou um contrato de fidúcia em benefício de alguns beneficiários que são apontados pelo investidor.
Do ponto de vista tributário, e aí eu não estou falando de Brasil, estou falando do mundo, há duas formas de se tratar esse instituto. Esse instituto é um instituto que não existe no direito brasileiro, tá? Ele é um instituto de common law de países como os Estados Unidos e o Reino Unido. Alguns países tratam essas estruturas fiduciárias como transparentes, ou seja, qualquer renda que foi oferida pelo trustee na qualidade aí de detentor desses bens, ela é tributada nas mãos do investidor, tá, do instituidor do trust, como se o trust não existisse, como se essa primeira doação feita pelo instituidor ao trustee não tivesse ocorrido. E a outra forma de tratar é como opaca, ou seja, você reconhece essa doação do instituidor para o trustee e não tributa qualquer renda do trust, e quando houver distribuições aos beneficiários, essa é o imposto que incide sobre doações e heranças. Aqui no Brasil, só uma única lei deu disciplina legal dos trusts, tá? Foi a lei que instituiu o RECT, a 13/4. E ela trata claramente os trusts como opacos. Desculpa. O problema é que eu acho que a maioria dos advogados, por ter ficado com medo da Receita Federal, enfim, por um receio dos próprios clientes, de que, olha, se eu estou declarando, eu não quero, eu quero ser tributado em absolutamente tudo. A maior parte dos advogados, a maior parte dos advogados optou por tratar os trusts como transparentes na vida do instituidor. Ou seja, enquanto vivo, oferecer a tributação todas as rendas do trust. E, na morte do instituidor, tratar o trust como opaco e aí tratar todas as distribuições que são feitas aos beneficiários como uma doação e aí sujeitas ao imposto de doação. Do ponto de vista sucessório, essa é a melhor. Permite ao instituidor regular a sucessão do jeito que ele quiser. O único limite que ele encontra aí é a chamada legítima. 189 do Código Civil diz que herdeiros necessários, aí leiam-se filhos, por exemplo, ela não pode mais do que a metade do patrimônio dela, ou seja, metade do patrimônio dela pertence a esses herdeiros necessários. E aí, com relação ao trust, apesar de não ter sentido, até porque as pessoas começaram a declarar que tinham trust, agora a gente vai ver aí para frente como é que vai ficar a jurisprudência nesse sentido, mas para ser seguro, eu acho que é sempre bom respeitar a legítima, ou seja, se for doar o patrimônio para o trustee, se for fazer um trust, faz de metade, faz a parte disponível do patrimônio, ou se fizer do patrimônio inteiro, ou mais da metade do patrimônio, respeitar a legítima, respeitar o direito dos herdeiros necessários de herdarem metade da herança. Algumas jurisdições, o trust, como a gente disse no começo, ele é uma estrutura um pouquinho complexa e ele tem custos. Algumas jurisdições, e aí BVI de novo, permitem o que eles chamam de simplificado. É uma cláusula de trust que é feita nos estatutos da PIC, tá? E simplesmente regula para quem que aquelas ações vão no falecimento do investidor, tá? É uma boa alternativa ao joint tenancy. E aí o custo de manutenção desse mini trust, desse trust simplificado, é bem baixo. Seguro de vida e unidade. Muitos brasileiros nunca ouviram falar disso, tá? Mas é uma estrutura extremamente comum na Europa. Quando começou a se falar de transferência de residência fiscal para Portugal, por conta do regime benéfico lá em Portugal, para aqueles que elegessem um país como sua residência fiscal, se começou a tratar disso com brasileiros. Essa é uma estrutura muito boa para aqueles que desejam acumular a geração seguinte, tá? Para os herdeiros. Como é que ele funciona? Ele é um seguro de vida vinculado
a um compartimento num fundo de investimento detido por uma seguradora internacional. Ele você, então, como na estrutura desfazer do seu patrimônio, você vai dar o patrimônio para a seguradora, claro, dentro de um contrato de fidúcia, e para a seguradora, ela vai colocar num compartimento de um fundo de investimentos guarda-chuva que ela tem, sendo seguradoras dão bastante discricionariedade para o investidor gerir a sua própria carteira. Morto o investidor, o valor que está naquele compartimento do fundo de investimento é automaticamente transferido para os beneficiários que são ali indicados. Dos rendimentos que foram aí creditados nesse fundo de investimento com o tempo. Se o investidor fizer resgates, ele vai ser tributado a alíquotas que vão de 15% a 2,5% no ganho de capital. E se não houver resgate, e aí que está a beleza da estrutura, se não houver resgate, quando o dinheiro passar para a geração seguinte como pecúlio, ou seja, indenização por morte, os beneficiários recebem completamente livre de tributo. Tá? E aí já tem jurisprudência constitucional no sentido de que, mesmo no seguro de vida que foi feito no exterior, o pecúlio pago aos beneficiários ele não é tributável no Brasil. Tá? Então, se você acumula a vida inteira para os filhos, você vai ter os beneficiários recebendo aí completamente livre. E aí o Rio de Janeiro, esse clube, nesse grupo, instituíram na legislação local o pagamento de pecúlio de seguros VGBL. Isso não quer dizer que, no caso do Unit Linked, os beneficiários iam ser tributados na distribuição do pecúlio. Tá? Ele fala claramente em VGBL. A gente não sabe como que a legislação estadual vai evoluir nesse sentido. Pode ser que ela evolua para incluir todos os prêmios de seguro, mas, enfim, do jeito que a legislação está hoje em dia, também não incidiria o ITCMD nesse caso. Do ponto de vista sucessório, é também uma muito boa estrutura, porque, uma vez falecido o segurado, todo o valor investido é automaticamente pago àqueles beneficiários que foram indicados. Aqui, a gente também, para ser bem conservador, acredita que a legítima deve ser preservada. Tá? Se for transferir para o Unit Linked mais do que a metade do patrimônio, contemplar os sucessores com pelo menos a metade do patrimônio. Tá? Respeitar sempre a legítima, para evitar problemas aí nessa área, para evitar brigas judiciais entre os beneficiários, e, enfim, consequências negativas. Outro senão dessa, aliás, o senão dessa estrutura é que há uma lei complementar que proíbe brasileiros de contratarem no exterior seguros quando houver um seguro similar no Brasil. A gente sabe, não tem um segurozinho ao Unit Link sendo oferecido. Tá? Então, essa regra aí não se aplicaria àqueles brasileiros que forem contratar o Unit Linked. Mas, para ter o mínimo de risco possível, muitos brasileiros usam as PICs, aquela que a gente viu lá no comecinho, para tomar o seguro de vida. Então, a PIC é a tomadora do seguro de vida, o investidor, e os beneficiários são o investidor indicar. Tá? É uma estrutura bem comum quando tem brasileiro. Muito bem, a primeira parte da nossa
é essa. Tá? A gente queria só dar fazer uma breve apresentação sobre esses temas. O segundo grande tema que a gente tem é consequência tributária de se transferir a residência fiscal do Brasil. Tá? Muita gente, principalmente nessa época de crise, contempla transferir o Brasil, sair definitivamente do país. Aqueles que saem do país têm que fazer uma comunicação de saída definitiva para a Receita Federal, ela tem que ser feita até aquele da saída, então se saiu em 17, tem até para fazer essa saída. Essa comunicação é muito fácil, eu simplesmente digo que vou sair e nomeio um procurador que vai ficar responsável por as obrigações tributárias aqui no Brasil. Depois disso, tem que se fazer uma definitiva, que ela é bem parecida com a nossa declaração de imposto de renda, como se fosse uma última declaração de imposto de renda que você fosse entregar aqui no Brasil antes de sair. E aí tem que se oferecer a tributação, tudo o que for tributável até esse momento. Quem sai do Brasil temporariamente, a pessoa que sai do Brasil sem o intuito de permanecer lá fora, mas acaba permanecendo que 12 meses consecutivos, ela automaticamente se torna não residente no Brasil. Tá? Ela ainda tem a obrigação de fazer a saída definitiva, tanto a comunicação quanto a declaração, mas ela pode colocar nessas declarações a data em que ela se tornou não residente, que é a data quando completou 12 meses que ela estava fora do país. Como é que é a tributação que saíram definitivamente no Brasil, mas mantiveram investimentos no país? Bem, quem recebe, e aí é necessário, uma vez efetuada a saída definitiva, é necessário comunicar todas as fontes pagadoras da saída. Tá? E aí todos os rendimentos de trabalho e aposentadoria vão ser tributados a 25% na fonte, sem direito a nenhuma dedução. Todos os rendimentos de aluguéis vão ser tributados na fonte a 15%, também sem direito à dedução. Ganhos de capital vão ser tributados de 15% a 22,5%, também sem direito a nenhuma redução. E aí tem aquele pessoal que adquiriu antes de 1985, que tem uma bela redução do ganho de capital. Se tirar a residência fiscal, ele perde. Tá? Dividendos eu não coloquei aí, mas dividendo continua sendo isento, dividendo de sociedade brasileira. E rendimentos no mercado de capitais, por já existir uma tributação na fonte, ela continua exatamente a mesma. Vocês estão vendo aí que a tributação é um pouquinho mais pesada em alguns casos, e a redução, ela traz a necessidade de se fazer algum planejamento antes de transferir a residência fiscal do Brasil. Aluguel, por exemplo, pode ser transformado em dívida facilmente. E com relação aos bens que no Brasil, conta bancária. Quem vai para o exterior, faz a saída definitiva e se torna não residente, deixa de ser titular de uma conta bancária de residente e passa a ser titular de uma conta bancária de não residente. O que significa isso? Na prática, não muito, mas as instituições financeiras têm verdadeiro horror de conta de não residente. Tá? Pouquíssimas aceitam ter não residentes como correntistas, e algumas delas, tem bancos grandes que cobram R$1.000 por mês para manter uma conta de não residente. Financeira de capitais, quem tem aplicação financeira, quem tem fundos de investimento, nada muda. Tá? Teve uma discussão muito grande no passado sobre se, uma vez que você se torna não residente, se é necessário você estar de acordo com a disciplina da resolução CMN 4373, que é uma resolução que fala que o investidor estrangeiro tem que ter um procurador no Brasil que seja instituição financeira para ficar responsável, enfim, tem uma série de burocracias. Havia uma discussão grande, e o investidor que era residente, mas não é mais, ele tem que estar de acordo com a resolução, e aí a CVM diz que não. Tá? Que só se o investidor que se tornou não residente trouxer novo dinheiro para o Brasil, é que esse novo investimento que foi adquirido com o novo dinheiro que foi trazido, que vai estar sujeito às regras da resolução CMN 4373. O resto, não.
Tá? O que ele já tinha aqui quando ele se tornou não residente é como se fosse investimento de residente mesmo, então não precisa mexer. Com relação à participação societária, no Brasil não muda nada, a não ser que o investidor que vai sair, ele seja administrador da empresa. Tá? Em sendo não residente no Brasil, ele, infelizmente, não pode continuar como administrador da empresa. E para quem tem imóvel, nada muda. Tá? Ele continua podendo ter o imóvel, não tem nenhuma legislação específica com relação a não residente que tem imóvel. Era isso que eu ia falar. Eu agradeço a todos pela atenção. A ideia aqui não era esgotar o tema, como eu disse, era só dar uma pinceladinha, deixar vocês curiosos. Quem tiver alguma dúvida ou quiser uma assistência, ou quiser um esclarecimento maior com relação ao tema, a gente está à disposição. Lá no Leone Siqueira, esses são os meus dados, os endereços, os telefones do escritório. Então, ali, eu acho que a grande maioria aqui já conhece a gente, pelo menos no mercado. Então, eu queria agradecer muito a presença de todos.